Olá pessoal, um abraço para todo mundo, paz e bênção, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o momento que você assista o vídeo, mas eu trazendo mais um vídeo aqui para você, desta vez falar um pouquinho sobre a saúde mental dos professores, dos profissionais da educação que estão lá todo dia em sala de aula, recebendo a síntese da sociedade que são os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, Professor José Augusto Neto, marque o sininho das notificações para que você possa ser prontamente notificado sempre que nós trouxermos um vídeo, um vídeo novo, tá certo? Bom, gente, eu queria falar um pouquinho, primeiro iniciando falando sobre o que é a sociedade atual, que é muito diferente do que se viveu, as décadas anteriores. Hoje nós temos uma coisa muito presente, que são as informações através dos dispositivos celulares que estão conectados à internet, vindo através das redes sociais. Então, são muitas informações, muitas vezes informações não boas, informações que não são verdadeiras. A questão dos vídeos, que as crianças e os jovens gostam, os adolescentes gostam, que é aquela coisa tudo automático, tudo na hora que você assiste tudo que você quiser, na hora que você quiser, é só dar o comando lá e você vai estar com essas informações, com esses vídeos, com esses conteúdos nas suas mãos. Então isso, de certa forma, é meio complicado, porque tudo se torna automático. É diferente na época que nós éramos criança. A gente ia assistir a um programa infantil na televisão, a gente tinha a hora de assistir. Se era pela manhã, não tinha como você ir na internet e botar, porque não existia internet. Tinha a hora de você assistir o seu programa, Então hoje isso não existe mais. Então tudo isso está transformando a sociedade meio que muito automatizada, Tudo é automático, tudo é rápido, Você vai ver aquilo que quer, a hora que quer, onde quiser, Então é isso, é disso que nós vamos falar também, porque quando nós recebemos os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças em sala de aula, esse público, ele vai para a sala de aula com tudo isso, Ele vai, mesmo sem levar o celular, mesmo sem levar o seu dispositivo eletrônico, que agora por lei é proibido, mas eles estão vivendo essa cultura, A criança não tem mais paciência, de ver uma exposição, de uma introdução de uma aula ali, por 20 minutos, por meia hora. Eles ficam impacientes, porque tudo neles na vida é automático, é muito rápido. Isso está gerando um clima desconfortável na sala de aula, porque as turmas se tornaram mais indisciplinadas, conversam mais, perturbam mais, não obedecem ao professor ou à professora, como acontecia nos tempos anteriores. Então, e tudo isso está replicando na saúde mental dos profissionais da educação. Então, é necessário que a escola, quando eu falo escola, estou falando de um conjunto todo, mas o que sai, o resultado da escola vem da sala de aula. Então, é necessário que os professores se preparem para isto, lógico que já estão se preparando, aprendam a conviver com isso, que não é fácil, muita gente, muitos profissionais precisam trabalhar dois horários, em dois vínculos e tudo mais, Então, muitas vezes não tem tempo, de fazer uma caminhada diária, ao ar livre, não tem tempo de ir a uma academia, não tem tempo de ler um bom livro todos os dias, de se organizar num horário disciplinar, porque quando chega em casa é atarefado com planejamento, com correção, e tudo mais, e cansado, que muitas vezes precisa acordar de madrugada para concluir aquilo que era para ter feito à noite. Bom, mas é essa a realidade, Mas muitas vezes o professor que passou a vida estudando e que continua estudando, o professor não pode ser obsoleto, não tem esse direito. O professor precisa se atualizar, o professor precisa dar resultado, porque agora tem as avaliações externas que vêm de cima para baixo e que há a competição entre os municípios, que precisa ter IDEB, precisa ter SAEB, precisa ter CIAV, precisa ter toda uma aprovação das turmas, das escolas, dos municípios lá em cima, e a cobrança vem para cima do docente. Mas é necessário, gente, se faz necessário que nós, como professores,
tenhamos a consciência de que a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, não só a saúde física, até porque se o mental estiver cansado, o físico vai embora, não é? É isso, essa é a realidade. Então, a gente precisa se organizar, nós precisamos organizar com uma boa leitura. Tem gente que não gosta de autoajuda, diz que não é uma coisa que não... Mas existem bons livros de autoajuda. Eu posso até indicar uns para vocês. Esse livro aqui é de Rhonda Byrne, é uma escritora australiana que foi muito nova para os Estados Unidos, né? Mas este é um best-seller mundial que foi lá no início dos anos 90. Ele, inclusive, foi um filme, é um documentário que transformou-se nesse livro. O Segredo, gente. O Segredo. Quem já leu, quem está me assistindo, que conhece esse livro, sabe do que eu estou falando. E quem não leu, né, quando você... é bom que você compre, né, quando você tiver no momento certo, você achar que deve comprar, que deve ler este livro. É um livro muito bom. É uma coleção, são 6 livros. É o Segredo, o Poder, a Magia, Herói, Como o Segredo Mudou Minha Vida e O Maior Segredo. É uma sequência que realmente mexe. Você quando lê esse livro, você não é mais a mesma pessoa. Pode ter certeza disso, tá? Então, a boa leitura, né, você organizar o seu tempo, disciplinar o seu tempo, é muito bom. Tem outro livro que eu digo para você, inclusive, por falar em tempo, é esse aqui. Deixa eu ver, não sei se eu peguei ele aqui. É Como Viver 24 Horas por Dia, desse ator, é o Arnold Benet, tá? Como viver 24 horas por dia. Ele fala exatamente dessa questão da organização do tempo, e nós estamos precisando disso, né? O dia, gente, tem 24 horas para todo mundo. O dia tem 24 horas para o mega empresário, eu acho que eu até falei nisso em outro momento, como tem 24 horas para aquela pessoa que vive na rua. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E a nossa saúde, eu estou falando de saúde mental, é primordial, gente. Você, profissional da educação, você sabe disso. Se você não estiver bem, você planeja, chega na sala de aula, a sua aula não funciona. Você chega e você encontra uma turma que você diz, misericórdia, meu Deus, né? Quando chega a esse ponto, né? Isso você já está desenvolvendo uma síndrome chamada síndrome de Borner. Síndrome de Borner. É esse o nome da síndrome, tá? Essa síndrome é a síndrome do esgotamento profissional. Não atinge só professores, não, tá? Essa síndrome é complicada, leva a depressão, leva a coisas piores, né? Deixa o profissional sem empatia, cansado, enfim. É muito complicado, né? Sem falar na depressão, né, da ansiedade e tudo mais, que tá tudo no mesmo pacote aí, tá certo? Mas tem outro livro que eu indicaria para vocês também, que é este aqui. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Esse autor, esse escritor, Dr. Joe Dispenza, é um americano, certo? Mas esse livro é muito bom. Um livro que traz uma linguagem um nível bem elevado. Ele é bioquímico, é neurocientista, é professor de Harvard. Ele anda o mundo todo dando palestra, né? E ele traz aqui, primeiro, inicialmente, ele fala sobre até a questão como é que se diz, que eu posso dizer agora, da física quântica, para lá na frente você entender porque ele está falando isso, né? Porque vem a questão do neurônio, tudo isso, as correntes aí, tudo mais, né? A questão da harmonia. Então, é uma linguagem você precisa estar preparado para ler esse livro, porque é uma linguagem, né, de um nível, né, bem elevado, mas é muito bom. Depois ele vai entrar na questão da meditação e tudo mais. É fantástico esse livro. É muito bom, é um livro de quase 300 páginas, mas é um livro muito bom. Eu garanto, porque eu estou dizendo que eu li, né? E é outro livro que realmente a gente, tendo um tempinho, deve ler. Mas tem outros livros, você que gosta de uma boa literatura, né? Do Machado de Assis, tem aí o livro Capitu, né? Que agora fugiu o nome, né? Que, enfim, e outros livros, não só autoajuda, né? Mas outras literaturas boas aí, que tem, com certeza, quem é professor sabe do que eu estou falando. Obrigado, gente, pela atenção, por ter assistido o nosso vídeo. Um abraço, tudo de bom e até o próximo, se Deus quiser.